Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente respeita para falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre marketing, em especial de negócios com propósito. E hoje tenho um prazer de receber aqui Cris Correia, que é a autora dos livros Sonho Grande, né, autora do livro Abílio e autora do livro Vicente Falcone, que está aqui. Tem esse aqui, inclusive, autografado. Fui na noite de autógrafo. No dia que ela lançou o terceiro livro, foi o mesmo dia que o Warren Buffett recomendou como um dos 3 livros que ele recomendava as pessoas lerem, o Sonho Grande. Cris, bom ter você aqui. Bom, obrigado por aceitar o convite. Um prazer, Miguel. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Vai ser ótimo, com certeza. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com você é sobre mudança de carreira, porque você construiu uma carreira muito bem sucedida como jornalista, sendo editora-chefe da Exame, e depois mudou para um negócio que deve ser bem parecido, ao mesmo tempo bem diferente, né? Então, assim, o que você aprendeu nesse processo de mudar de carreira? Assim, essa foi uma mudança que demorou para ser feita, porque era difícil, a gente tem medo de mudar. Você queria muito antes de ter mudado. Exatamente. Então, assim, eu trabalhei na Exame 12 anos, né? Então, eu comecei como subeditora e cheguei à editora executiva, fazendo aquela coisa tradicional, né? E lá pelo 10º ano eu comecei a ficar incomodada e querendo fazer alguma coisa diferente que não era redação. E eu tinha a ideia do livro do Sonho Grande, que é a história do Jorge Paulo, do Marcel e do Beto, né, os donos da Ambev, Lojas Americanas, os caras mais ricos do Brasil. Na época ainda não eram, mas eu tinha essa ideia, mas assim, medo também, entendeu? Que você tá num lugar onde parece que você tá seguro, né? É uma ilusão, porque você não tá seguro em lugar nenhum. Sim. Mas você pensa que você tá, eu tenho um bom salário, eu tenho plano de saúde, eu tenho carro, eu tenho celular, eu tenho previdência, tem um monte de coisa. E eu já tava com quase 40 anos e pensando assim, vou abrir mão de tudo isso para arriscar num negócio que é escrever livro. E dizem que as pessoas nem leem, né, no Brasil, e as pessoas me falam, ninguém lê livro em geral e livro de negócios menos ainda. E eu pensava, eu acho que as pessoas não leem livro de negócio porque quase não tem, entendeu? Então tinha assim, muita história das empresas americanas. Se você quisesse saber a história da GE, tinha um monte, né? GE, Ford, GM, Toyota e tal. Agora, de empresa brasileira não tinha nada. Então, assim, foi uma decisão muito difícil, assim. Eu fiquei 2 anos, assim, infeliz, sabe? Até tomar a decisão. E aí chegou uma hora que, assim, teve um dia que eu tive uma taquicardia no trabalho. Sério? Sério. E aí, assim, eu falei, cara, eu vou morrer aqui, entendeu? Eu tenho que fazer outra coisa da minha vida. E aí eu entrei na sala da minha chefe e falei, acabou, tô indo embora e tal. E ela falou, como assim? Tipo, que maluca. E realmente eu tava bem maluca. E aí ela me deu primeiro uma licença pra eu pensar na vida. Que legal, hein? Ela foi muito legal. E me deu 2 meses pra pensar na vida. É bom pra ela também, ela queria que você ficasse, né? Sim, claro, mas assim, não é todo mundo... Mas ficasse bem também, né? Sim, não adianta ficar mal, né? E aí, a princípio, eu pensei em fazer as 2 coisas no paralelo, o livro e tocar o trabalho. Porque é difícil você largar aquele negócio que você acha que é seguro e que não é mesmo. Mas depois eu falei assim, não vai dar. E aí, realmente, eu me desliguei total e foi assim. Mas aí as pessoas me falam assim, mas como é que foi? Bom, foi assim, durante 1 ano e meio, enquanto eu tava fazendo o livro, eu nem entrava em shopping, né? Você não compra nada, entendeu? Você entra num estado de, tipo, sobrevivência, né? Tipo, total. Coisas então, básicas. Você tem, sei lá, claro, eu tinha um colchão, né? Na época eu era casada, então eu achava que, tipo, qualquer coisa tava tudo seguro, que também não tá. Meses depois do livro sair, eu me separei. Então, assim, você nunca tem. A gente fica sempre na ideia ilusão, de ter, né? Tipo, tá tudo... uma rede de segurança. Não tem. A rede de segurança é só você, entendeu? E então, assim, foi isso. Se segura a onda um pouco. Eu não tinha muita preocupação de quanto ia vender, nem nada. Eu tava só a fim de contar aquela história. Era uma coisa assim, eu tenho que contar essa história de qualquer maneira. Eu lembro que até resolver isso, eu fazia terapia na época. Fala. E tem uma série de coisas interessantes, porque era uma história que as pessoas queriam ouvir, mas os personagens da história não eram dos que mais gostavam de ser contados, né? Eles eram... era difícil fazer matéria com eles, quem dirá um livro. Exatamente, então eles não queriam participar. Teve essa história de eu ficar 4 anos tentando convencê-los a participar.
E eles dizendo que não, e até que eu resolvi fazer sem a sem participação. eles quererem. E aí que eu ia contar, nessa época que eu estava decidindo, eu fazia terapia, e a minha terapeuta falava assim, mas Cristiane, existem outros empresários no Brasil. Eles não querem falar, mas existem outros. Muito bom, mas eu tava assim, obcecada. Obcecada. Sabe, aquela obsessão de empreendedor, que eu nem achava que eu era empreendedora, mas aquela coisa de você querer, não importa sei lá na frente você acha que vai dar certo, você tem que fazer aquele negócio. Você usou a palavra muito certa, sabia? Da obsessão? Obsessão. Isso eu aprendi esse ano passado, eu achei muito interessante, o cara falando assim, precisa mais do que paixão. E quando você fala, eu sou apaixonado por tal coisa, todo mundo acha lindo, né? É. Mas você não é suficiente paixão. Não. Precisa de obsessão. E obsessão já não acham lindo, né? Não. Quando você fala, eu sou obcecado por carne, eu sou obcecado por educação, eu sou obcecado por... Todo mundo já olha assim, esse cara é meio louco, é meio, tipo, já... Mas é isso que faz virar, né? Então você tem que... Isso que você quer fazer, tem quanto de obsessão tem ou tem só tipo uma paixão, uma coisa legal e tal? Né? Eu concordo com essa pessoa que falou isso, porque assim, eu acho que você tem que ser realmente obcecado, entendeu? Paixão é que nem que nem paixão romântica, ela passa e tal. Agora, se você tá obcecado, você vai fazer até o final, assim. Era um negócio que eu tinha na cabeça, tipo... Eu me lembro de falar pra eles, quando eu avisei que, olha, vocês não querem que eu faça o livro, mas eu vou fazer da mesma forma, porque é o meu sonho grande, vocês falam tanto de sonho grande, esse é o meu sonho grande, e algum dia alguém vai contar essa história. Sim. Porque vocês estão ficando muito grandes. E se não for eu escrevendo assim, se não for eu vou cortar os pulsos. Era nesse nível, entendeu? Eu tava assim, realmente, olha, eu quero contar de qualquer maneira. Então foi assim, essa mudança foi desse jeito. Alguns cuidados que eu tomei para não ir totalmente na maluquice. Eu já tinha um contrato assinado como editora quando eu comecei a escrever. Era um contrato que assim, sabe, não tinha nada de muito adiantamento milionário, nada disso. Muito, muito simples. Sim. Mas pelo menos eu tinha certeza que o livro, alguém estaria interessado em publicá-lo, né? Sim. Então esse cuidado eu já tive. E tomei um cuidado assim na hora de executar as coisas. Tipo, eu fui conversar com quem já fez, né? Então, de quem já tinha escrito o livro. De quem já tinha escrito o livro. Então, assim, uma pessoa que eu fui conversar foi o Laurentino Gomes, que havia feito essa transição. Ele era um super jornalista na Abril e depois acabou fazendo aquela trilogia 1808, 1822, né? E 1889. Então, na época, acho que ele estava só com 2 livros. E eu fui conversar com ele para ver como ele tinha feito. Legal. É o tal do benchmark, né? Sim, sim. Não é nada além disso. Então, fui conversar e aí é o seguinte, se alguém que fez um negócio deu certo e tal, cara, eu escuto, entendeu? Eu não fico na resistência de, não, eu acho que você sabe melhor que ele, né? Eu não sei, eu nunca fiz, mas entendeu? O que ele falou pra você não convencional, que você não sabia ou você teve... Não foi assim não convencional, mas, por exemplo, ele me fala... Cara, eu não sabia o básico do livro. Então, tipo assim, o que eu faço? Primeiro eu apuro inteiro e escrevo, e depois escrevo, ou vou apurando e escrevendo ao mesmo tempo? É uma dúvida legítima. Sim. Aí ele falou, olha, eu apuro tudo e depois escrevo, porque senão você vai ter muita reescrita, entendeu? Faz sentido. Faz sentido, mas eu falo... Até porque as histórias estão muito interligadas. Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa. Outra pessoa... E você fez isso. Exatamente como ele falou. E continuo fazendo em todos os livros. Perguntei para o Jim Collins também a história de como ele fazia para escrever. O Jim Collins é o maior guru hoje de administração e ele Já acabou... há bastante tempo. Pois é. Ele acabou fazendo o prefácio do livro, né? Porque ele é um outro caso, assim, de uma pessoa por quem eu fui muito obcecada. Então, sei lá, já falava com ele fazia mais de uma década. E eu perguntei para ele, escuta, quando você vai escrever seus livros, como é que você faz, assim, em termos da produção, para organizar a produção? E aí ele falou, olha, eu tenho uma meta de escrever 5.000 caracteres por dia. Que não parece muito, que são assim 2,5 páginas por dia. Mas tem que sentar. Vai fazer todo dia 100 dias seguidos esse negócio, entendeu? E aí eu pensei, vou seguir a mesma meta dele. E a mesma meta até hoje pra mim, sabe? Porque esses projetos de longo prazo, se você não... O máximo que você usou benchmarks bons, né? Tipo, o Laurentino eu conheço muito pouco, mas é um cara que fez livros de muito sucesso no Brasil. Mas uma e o Jim Collins é, tipo, o cara de mais bem-sucedido, sei lá, dos últimos 20 anos de livros de negócio. Exatamente. Né? Então, assim, claro, você vai fazer um benchmark, faz bem feito, né? Faz com que é referência mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, isso me ajudou demais, porque eu acho que se eu tivesse que ficar inventando a roda, a roda já tá inventada, meu. Vamos pegar, Tem um jeito de se escrever livro Tem já. um jeito e, claro, tem coisas que eu fui descobrindo.
Por exemplo, sei lá, coisas que eu faço para os meus livros. Eu faço todas as entrevistas pessoalmente. Tudo Nem por telefone, nem por Skype, não? Por Skype, só se a pessoa estiver fora do Brasil. Mas assim, é uma exceção. Por exemplo, por Falcone, eu fiz uma entrevista por Skype que era com o Carlos Brito, presidente da AB InBev, né, que é a maior cervejaria do mundo. Que mora, digamos que ele mora nos Estados Unidos, a agenda dele, a AB InBev tem 120 mil funcionários, digamos que ele é um homem ocupado, né? Então a gente fez uma entrevista por Skype, mas assim, é a exceção da exceção. Eu gosto de fazer tudo pessoalmente, porque eu acho que rende mais, entendeu? É muito diferente de você fazer por telefone. Então algumas descobertas eu fui fazendo sozinha, mas aprendi muito com quem já fez. Mas isso tem a ver também, assim, uma das coisas que eu queria te perguntar, que é explorar aqui na conversa, é que eu acredito, assim, que você pode mudar muito de carreira. E até uma das pessoas que eu já entrevistei aqui, o Marco Costa, é um cara que era do meu mercado, tipo, formado em agronomia ou ciências agrárias, fez mestrado nos Estados Unidos com nutrição de gado de corte e hoje ele é um dos mais renomados fotógrafos de casamento do Brasil. Nossa, esse sim fez uma... Esse foi uma grande mudança. Mas aí eu perguntei para ele, e a pergunta que eu quero fazer para você é: quais ativos você trouxe da profissão anterior que você trouxe para essa nova e que funcionaram? Porque muitas vezes você constrói uma série de reputação, credibilidade, relacionamento, contatos, que são tijolinhos que estão construindo uma casa que você pode desmontar e construir uma casa muito diferente, mas você não está começando do zero. Sim. Né? Sim. Então eu imagino que tem, no seu caso, mais facilmente aplicáveis os ativos, mas imagino que você tenha muitos ativos que você trouxe da sua carreira como jornalista de revista e tal, escrevendo coisas mais, tipo, tem que estar pronto hoje, né? Ou essa semana, para esse mundo do livro que demora bem mais tempo. Sim, você tem toda a razão. Acho que a primeira coisa é a minha agenda. Sim. A minha agenda que foi construída... Você liga, as pessoas te atendem. Exatamente. Eu tinha, à época, um certo receio de, vou perder meu sobrenome corporativo, será que vão continuar me atendendo? E algumas pessoas não. Mas eu acho que é do jogo também. Sim. Eu também parei de ligar para algumas pessoas. Tudo bem, é a mudança. Então, a agenda... E eu acho que, assim, o fato de eu ter trabalhado na Exame, onde a gente fazia matérias grandes, entendeu? Muitas capas e tal... Foi um treino para eu fazer uma coisa maior. Então, assim, eu me lembro de um antigo chefe meu que falava assim: Cris, você tá preocupada com esse negócio do livro? Mas é o seguinte, imagina que são 20 capas de revista. São 20 capas, é isso? Mais ou menos, entendeu? Aí eu falei, pensando assim, fica mais fácil do que 20 capas é uma cada 2 semanas em um ano eu fiz. Isso, exatamente. Falei, então, isso eu acho que dá para fazer. Agora, acima de tudo, quer dizer, tem essas habilidades que você vai trazendo, mas eu acho que o que eu entendi é que eu descobri o que é que eu acho que eu sei fazer, mais ou menos, né? Sim, que é sua habilidade única. Contar histórias. É isso, se resume a 2 palavras. O que eu sei fazer? Contar a história. E aí eu entendi que pode ser em revista, pode ser em livro, pode ser em palestras, que é uma coisa que eu faço bastante hoje em dia. Pode ser numa entrevista aqui com você, que a gente está contando uma história. É isso que a gente está fazendo. Então, eu fico pensando que existem provavelmente outras formas de contar história que eu ainda nem explorei e que eu espero explorar, entendeu? Sim, muito legal esse negócio de... Porque faz... E você, assim... eu vou dizer, eu não me lembro de muitas matérias ou de matérias específicas que eu li que você escreveu no Exame. Mas os seus livros são muito bons de ler. E de temas que facilmente seriam difíceis, vamos dizer assim. Né? É relativamente fácil complicar um livro que não é um romance e ele ficar um livro, tipo, xarope de ler. O seu, tipo, você quer continuar. Né? Bem fácil. Interessante. E você falou uma coisa que eu quero explorar isso. O que você acha que você fez na Exame que permitiu que a Cris Correia, não sendo mais da Exame, continuasse sendo atendida? O que você perdeu o seu sobrenome corporativo não te custou tão caro? Quais são as habilidades ou os comportamentos? O que gerou isso? Olha, assim... Acho que sem falsa modéstia. Eu acho que eu fazia um trabalho decente, entendeu? E as pessoas achavam que eu era uma jornalista séria, né? Certo. Então, eu nunca fui a fim de fazer, sabe, uma coisa sensacionalista, que também não é o perfil da Exame, nunca foi. Sim. Mas assim, eu sempre fui uma jornalista muito séria. E eu sempre levei à risca um princípio que a minha chefe dizia na redação, que era o seguinte: não existe matéria positiva ou negativa. Existe matéria certa e errada. E o que a gente quer fazer aqui é matéria certa. Certo. Então, muitas vezes eu fiz matérias que eram, assim, que batiam em algumas empresas, inclusive na Ambev.
Teve uma vez que eu fiz uma capa sobre a hipercompetição na Ambev. Na época dos processos e tal. Pô, era uma época triste. O Marcelo dança na boquinha da garrafa. O Marcelo Teles parou até de falar comigo na época, mas a matéria estava certa, entendeu? Então a pessoa tem que reconhecer que é isso. Você não inventou uma coisa. Não mata o mensageiro, eu só estou contando o que está acontecendo. Então, eu acho que o fato de ter feito várias matérias que eram, assim, corretas, por mais que às vezes elas fossem indigestas para a pessoa que é o objeto daquilo, isso fez com que depois as pessoas continuassem me atendendo, né? A maioria delas, algumas não. Mas tudo bem, eu acho que é do jogo mesmo. Tá tudo bem. Não fica o dodói, sabe? Também, tudo bem. Isso também é um aprendizado, né? Uma outra coisa que eu quero saber, assim, o que é notícia e o que não é notícia para exame ou para veículos de negócios? Olhando, por exemplo, eu como empresário, eu gostaria que eu saísse, eu gostaria de sair na exame, eu gostaria que a minha empresa saísse na exame. O que é saível, o que não é saível, vamos dizer assim? Olha... e não notícias de desastres, né? Sim. É difícil eu falar pela exame, porque faz 7 anos que eu saí, mas né? No exame é só um exemplo, mas... O que atrai jornalista? Como jornalista, eu acho que, assim, o que sempre me atraiu não era a história simplesmente de mostrar números. Às vezes ligar, um empresário, uma assessoria de imprensa vem com o papo assim, porque a gente cresceu 10%. Eu quero saber o que tem por trás disso, entendeu? Certo, a história. A história que importa, não é aquele número frio, né? Então, por exemplo, o ano passado eu fiz uma série de entrevistas com empreendedores para Veja, um vídeo na Veja. Eu lembro. E as pessoas que eu convidei são pessoas que eu acho que, além de números, tem uma história legal pra contar. Então eu me lembro que na época um monte de gente falava, mas tem fulano, tem ciclano. Eu falava assim, tá, mas eu não acho que tem uma história legal. E eu não sei nem te explicar objetivamente, assim, mas eu acho que tem que ter algo mais, tem que ter alguma coisinha que só aquela pessoa fez, tem que ter alguma coisa que quem lê vai entender que, puxa, isso aqui é um aprendizado pra mim, entendeu? Não é só um número. Eu acho assim, tem empresa que cresce, cresce 2 dígitos, mas... tão sem graça a história, ou se sei lá, é um monopólio, que graça tem, entendeu? Então não é só o número, tem que ter um pouco de conflito também na história, tem que ter sim, porque jornada do herói aí, total jornada do herói. Isso é uma coisa pra mim, assim, o remédio para insônia mais eficiente que tem é vídeo institucional de empresa. Né? Tipo, um negócio que você põe em 3 minutos, a pessoa tá dormindo. Sim. Que é assim, a história é assim, começa, o cara é bonito, aí ele continua cada vez mais bonito e ele termina incrivelmente lindo, né? Tipo, os filmes, a definição de filme épico é que o herói quase morre, né? Tipo, tem que ter esse ingrediente, né? Então, isso é difícil nas empresas. Elas não querem, elas acham que isso diminui, só que não diminui, isso torna crível, entendeu? Aí as pessoas se identificam com aquilo. Que é um negócio que eu tento fazer sempre nos livros. Então, assim, nos livros, por mais que as histórias são de quem chegou no topo, nos 3 casos, mas todo mundo ali derrapou, todo mundo ficou doente, teve depressão, tá tudo lá. São pessoas, são seres humanos, entendeu? Que não acertam o tempo todo, entendeu? A diferença deles é que provavelmente eles reagem de uma outra maneira quando as coisas dão errado, né? Enquanto a maioria vai sentar, chorar, culpar o terceiro e tal, esses aí levantam e vão consertar o babado, né? Mas tem suas fraquezas, entendeu? E eu acho que você tem que mostrar isso. E é isso que as pessoas, eu acho que acreditam, sabe? Tipo, o mundo cor-de-rosa, a gente sabe que não é, né? Sim. E, assim, você falou que o trio, né, não queria que escrevesse o livro. Como é que é a visão deles hoje? Tipo, é um maior presente que você deu pra eles, né? É assim. Eles não queriam o livro e não participaram. E aí eu lancei o livro, mandei pra eles e, tipo, ignoraram, né? Assim, sei lá, brincadeira. O Jorge Paulo mandou, recebi o livro, obrigado, sem comentários e tal. O Beto também, a mesma coisa, recebi o livro, obrigado. E o Marcel, que era quem eu conhecia fazia mais tempo, que eu conhecia, sei lá, desde no fim dos anos 90, ele não falou nada. E aí eu achei até estranho. Eu falei, nossa, será que tem algum erro? Minha preocupação é sempre se tem erro, entendeu? Sim. Porque tem uma questão assim, imagina se os caras vêm com um advogado pra cima de mim, né? E aí ele não falou nada, aí eu perguntei pro assistente dele, falei, escuta, o Marcel recebeu? Ela falou assim, não, recebeu sim. Eu falei, tá bom então. Aí eu me lembro que a minha sensação foi como se eu tivesse voltado à adolescência e eu tivesse saído com o cara e achando que eu tinha abafado e o cara nunca mais te liga, sabe? É aquela mesma sensação, assim, você achou que o negócio foi legal, mas ninguém falou nada. A gente quer ser aceito como ser humano, claro, né? Claro. E era o seu trabalho, a sua obra, né? Mas assim, eu sei que é o estilo deles, entendeu? Sim. Não é o estilo tapinha nas costas. Então,
Pra te falar a verdade, a minha maior preocupação é, tomara que não me apareça um advogado. É só isso que eu tava pensando. Tem algum erro, alguma coisa? E aí, assim, nada disso aconteceu. Aí, a primeira vez que eu vi o Jorge Paulo falando alguma coisa do livro foi num evento da Fundação Estudar, tem, sei lá, 1 ano e pouco, mais ou menos. E o menino era um bolsista que estava entrevistando ele, né? No fim da entrevista, a última pergunta, ele falou do livro. Ele falou assim, Jorge Paulo, a gente sabe que vocês não gostam de aparecer e tal, mas aí saiu o Sonho Grande e eu queria saber que impacto teve para vocês. E eu tava lá. Mas o Jorge Paulo não tinha me visto. Aí ele falou assim, não sei se a Cristiane tá aí, daquele jeito que ele fala assim, mas a gente ficou fugindo dela. Ele contou no palco, a gente ficou fugindo dela e tal, porque... Não teve jeito, ela obcecada mesmo. A gente não sabia, sei lá, às vezes se a pessoa quer sangue e tal. Mas chegou uma hora, ela falou que ia fazer e a gente falou, bom, vamos ver o que vai dar, né? E aí ele falou uma frase que, assim, eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, mas no fim das contas eu acho que esse livro fez bem não só pra gente, mas pro Brasil. Porque, de fato, eu acho que foi uma coisa de mostrar que, o brasileiro pode fazer um negócio grande, entendeu? Global. Você pode ter orgulho de uma coisa, né? Não precisa ter essa coisa da síndrome do vira-lata. Dá pra fazer coisa legal, né? Eu posso ir visitar um gringo e dar Dream Big pra ele, que não vai fazer feio em lugar nenhum. Isso. E ele sabe quem é Jim Collins e é o prefácio do Jim Collins, né? Isso aí. Então, assim... E o Jim Collins não prefacia qualquer coisa. Não, né? não. Muito pelo contrário, né? Então... O Jim Collins, se você souber, esse aí, coitado também, o que ele fugiu de mim. Eu conheci o Jim Collins no ano 2000, eu fiz uma entrevista por telefone com ele, quando ele estava lançando um livro que falava daquela história do líder nível 5, sabe? Good to Great. Isso. E aí, eu gosto que você sabe todos os livros. Feitos para Vencer. Esse livro é incrível. É muito bom. E líder nível 5 é uma... Explica tudo, né? Explica tudo. E eu lembro de fazer a entrevista com ele por telefone. E quando eu desliguei, eu estava, assim, apaixonada. Esse cara é bom, né? Eu falava, cara, esse cara é bom. Porque, assim, você entrevista um monte de guru, mas tem um monte de guru que é aquele blá, 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 né? Então, assim, falava, e esse cara tem consistência, tem uma pesquisa aqui, tem um negócio, não é um monte de opinião, entendeu? E desde então eu fiquei no pé dele. E aí eu falava assim, eu falava com ele de vez em quando, por e-mail e tal, eu falava, quando você fizer um livro novo, eu vou aí. Aí ele falava, não, ele não gosta, né? Ele não viaja, ele não gosta de receber ninguém, ele mora na caverna. Aí em 2008 ou 2009, não me lembro, ele ia lançar um livro novo e eu falei, do How the Mighty Fall. Exatamente. Aí eu falei, eu vou aí fazer uma entrevista com você. Esse eu tenho autografado dele. Tem? Como você conseguiu? No evento da Inc, que ele deu palestra e tinha lá. Então, nada demais, não foi ele que autografou. Não, mas não tem problema. Pago pra autografar, mas eu tenho autografado. E aí eu falei assim, eu vou aí fazer a entrevista com você pessoalmente. Bom, e aí aconteceu, ele não queria até que eu convenci. E aí ele falou, tá bom, você tem 3 horas comigo. Pô, 3 horas com ele. Aí eu fui falar na revista e me disseram o seguinte, olha, a gente vai ter um correspondente nos Estados Unidos, então quem vai fazer a entrevista com ele é o correspondente. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira, né? Faz 10 anos que eu tô negociando uma entrevista. Aí eu falei assim, eu pago a minha viagem. Então eu paguei para ir fazer a entrevista. Sim. E aí, essas coisas que você falou no começo, assim, de o que você faz em outros trabalhos que você pode usar aqui na frente, eu fiquei meio assim de ter que pagar para fazer a entrevista, mas você vê, eu estabeleci uma conexão com o cara que na hora que eu pedi para fazer o prefácio, ele fez, entendeu? Ele sabia quem eu era. E eu contei para ele que eu estava pagando o meu bolso a viagem, e ele falou, sério? Eu falei, isso é o tanto que eu queria entrevistar você. Então, assim, eu acho que tem horas que na vida da gente que acontecem coisas que a gente não vê o sentido, mas que lá na frente aquele Lego vai ser montado e você vai trazer aquela peça, alguém que você conheceu lá atrás e que parece que não, sabe, tá, a pessoa é legal, mas e daí, né? Lá na frente ela vai entrar numa outra configuração. Então, eu acredito nesse negócio, entendeu? E com ele foi exatamente isso. Que legal. O que melhorou e mudou no processo de escrever livro agora que você já escreveu 3? Não melhorou nada. Já começou incrivelmente bom, já fez o benchmark dos 2 melhores. Não, é incrivelmente a mesma agonia, entendeu? Porque eu acho, como eu fiz o primeiro, ninguém tinha expectativa nenhuma, nem eu, nem a editora, nem ninguém, eu estava submersa, né? Sim, meu telefone nunca tocava. É o privilégio de você ser desconhecido naquele trabalho. Então, né? não tinha expectativa, meu telefone não tocava, eu não recebia e-mail, eu vaguei aí 1 ano e meio, né? Tipo, ninguém sabia do que eu estava fazendo da vida.
Aí acontece o que aconteceu com o Sonho Grande, né? Que pô, foi aquele estouro, na primeira semana já primeiro lugar na lista de mais vendidos, ficou mais de 120 semanas na lista de mais vendidos, já saiu em vários países e tal. Aí a sua agonia seguinte é outra. É assim, será que eu sou uma bandinha de uma música só? É outra agonia. Que Once you are lucky, twice you are good. Mas é uma agonia. E aí, quando eu resolvi fazer o Abílio, eu falei assim, bom, eu acho que o tema é bom, vamos ver se eu consigo desenvolver no mesmo nível, né? Mas a minha insegurança era essa. E eu me lembro de encontrar... Tem uma... É que o Abílio é o contrário deles, né? O cara tem blog, fala e tal. Tipo, mas e ele é um cara que incrivelmente usa bem o marketing de conteúdo antes de marketing de conteúdo ter nome de marketing de conteúdo. Talvez quem usasse antes dele é o Monteiro Lobato, né? Que diz que o Monteiro Lobato escrevia artigos do Estadão para promover os livros dele. Né? E tipo, há muito tempo atrás. Mas tipo, o Abílio... Uma pessoa muito conhecida minha fala assim, o Abílio, ele tem habilidade, ele é um cara de muito sucesso, um grande empresário brasileiro, mas ele tem um destaque maior do que ele é. Ele criou uma imagem maior do que ele. E assim, eu já vi o Abílio chegando em evento, parece que tá chegando o Mick Jagger, cara. As pessoas querem... O tempo para, né? Não, o tempo para, as pessoas querem tirar foto com ele, é uma loucura, entendeu? Ele tem essa... Ele chegando, entendeu? Mas então, tinha isso que é diferente também, será que eu vou conseguir contar coisas que as pessoas não sabem, porque ele é tão exposto, né? Sim. Mas a minha maior preocupação era, putz, será que eu sou uma bandinha de uma música só? Essa era a minha preocupação. E eu me lembro Você sabia que não era, mas... Não. Eu sei. Você não era com certeza, mas esse medo interno é uma coisa super comum, né? Pô, e aí eu me lembro que assim, teve um dia que eu fui... Qualquer pessoa que você perguntasse ia falar que você não era, né? Mas não interessa. Não é verdade? Mas lá no fundinho você fica mas pensando... porque isso é uma coisa do ser humano, assim, eu já vi isso em vários momentos comigo e com outras pessoas. Tipo, olhando de fora, é óbvio que a pessoa é capaz. Porque não foi por acaso que ela fez aquilo, mas a pessoa não acredita. Né? E aí, eu lembro que teve um dia que eu fui num evento, eu ia trabalhar, fazendo uma mediação num evento, e tinha uma atriz chamada Clarice Nisquier, que faz um monólogo há mais de 10 anos, chamado A Alma Immoral. Incrível. Que é incrível. Maravilhoso. E... Inclusive, onde eu assisti, né? Então, foi lá também. Eu tive uma conversa com ela que foi maravilhosa, porque assim, era meu aniversário, e a gente estava assim na fila para se servir para o almoço, e eu falei para ela, olha, eu acabei de ver sua segunda... Não, falei, A Alma Immoral, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, mas A Alma Immoral mudou minha vida. Realmente foi a peça que me fez pedir demissão do meu trabalho. Que legal. E aí ela falou, que legal, tal. Eu falei, pois eu acabei de ver sua peça mais recente, eu tinha visto na mesma semana. E aí eu contei pra ela, eu perguntei, queria saber como é que foi fazer uma outra coisa depois de um negócio que tá há tanto sucesso. Que é tão incrível, fazendo né? tanto sucesso há tanto tempo, né? E aí ela falou pra mim, olha, uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro que ela falava que logo depois que ela fez Central do Brasil, que foi indicado ao Oscar e tal, ela fez um outro trabalho e teve gente que falou assim, é legal, mas não é tão legal e tal. E aí, não sei se foi exatamente isso, tô dando uma resumida aqui. Aí disse que a Fernanda Montenegro teria falado alguma coisa assim, olha, eu não posso competir comigo mesma. Muito bom. Então, assim, eu fiquei pensando, bom, talvez o próximo livro não venda como o primeiro, mas assim, entendeu? Eu não posso competir comigo. Eu tenho que fazer uma coisa que eu acho que tem um certo nível, mas se vender menos, paciência. Que bom que eu fiz um livro que vendeu esse estouro, né? Não pode ser sempre vender mais do que o anterior. Exato, né? não vai ser isso. Tem histórias que não são assim. Então, e mesmo Clarice... ícones globais, né? Eu fui no show do Paul McCartney e eu fiquei pensando isso. Pô, o cara é um grande sucesso mundial. Mas o negado só quer escutar as músicas velhas. Se ele tocar o que ele compôs agora, o nego vai. Ninguém nem conhece. Então, é o preço de você fazer muito sucesso também, né? Então, assim, a Clarice Nisquier, naquele dia que era meu aniversário, ela me acalmou. Eu tava começando a fazer o Abílio, ela nem sabe disso. Mas foi um negócio que me acalmou, sabe? Eu falei, é isso aí, vamos fazer o que a gente pode e torcer pra... Fazer o seu melhor, né? Exatamente. Faça sempre o seu melhor, né? Tem coisas também que é incontrolável, né? O que faz o livro bombar e tal. Tem muito a ver com... Tem timing, tem um monte de coisa junto. Tem, sei lá, se tem um monte de lançamento na mesma época. Tem vários fatores, entendeu? É difícil. Muito legal isso aí, assim. Né? E eu queria te perguntar também sobre, assim... você pode falar dos livros, mas também das matérias, né? Das suas principais matérias. O que
até olhando também os livros, o que os livros que mais bombaram e as matérias que mais bombaram, ou os livros que menos bombaram, o que você aprende disso? Porque talvez você vai ter um N maior da Exame, quantas capas você fez, provavelmente você deve ter feito uma capa, isso aqui vai bombar, e não virou nada, e uma coisa meio que tipo, tal, fez lá, super caprichada, mas, e aí, bum, estoura. Eu acho, a gente nunca sabe exatamente o que o leitor quer, né? E eu vejo isso em tudo. Por exemplo, sei lá, nessa série de entrevistas que eu fiz o ano passado, tinha uma entrevista que eu amei fazer, mas a audiência foi muito menor do que outras que eu achava que foram legais, mas que não tinham sido, entendeu? Então é difícil, o que a pessoa quer assistir, o que ela quer ler, você nunca sabe com certeza. É verdade. Então, eu fico bem humilde, assim, nesse caso, porque eu acho que é difícil casos você cavar. Primeiro de água fria, você não sabe o que a pessoa quer. No caso da Exame, eu me lembro claramente de uma capa que eu fiz com um colega que era para falar sobre casos de pirataria no Brasil. E a gente fez uma pesquisa, era uma coisa assim sensacional. Eu falava assim, nossa, a gente vai ganhar muito prêmio com essa matéria. Foi tipo a capa menos vendida do ano, entendeu? Se você me perguntar por quê, eu não sei dizer, mas ela não bateu. Em compensação, essa capa que eu te falei da Ambev, que era sobre a hipercompetição, eu achava que era uma matéria, ela tinha nascido como uma matéria de 4 páginas. Aí eu comecei a contar e tal, e as pessoas, não, peraí, mas isso aí é uma capa. Eu assim, sério? Eu nem achava, tal. Fizemos tem um a conflito capa. Legal, né? Tem um conflito Aí fiz a capa, e aquilo virou assim, na época ainda era, a comunicação era... Da semana, né? Sim, a comunicação era por carta, foi recorde de carta na história da Exame, entendeu? As pessoas assim, horrorizadas com aquele ambiente e tal. E deu muita repercussão aquela matéria. Mas é difícil, em compensação tem horas que o timing te ajuda. Sim. Por exemplo, no fim da década de 2000, eu fazia muita matéria de indústria automotiva, que eu adoro. Eu não posso ver uma montadora que eu quero entrar e ver, eu acho muito legal. E aí eu queria ir para a Toyota no Japão, fazer uma matéria por dentro da Toyota, né? Nenhum jornal brasileiro tinha ido ainda, o que só me faz querer mais, né? Sim. Então eu falei, eu quero ir, e fiquei 1 ano negociando com a Toyota para eles me deixarem até lá fazer. Quando eu estava lá, a Toyota passou a Volkswagen e virou a maior montadora do mundo. Nossa. Aí, sabe assim, dá uma sorte. Foi um presente, assim. Foi um presente. Né? Então eu cheguei, escrevi a matéria, assim, em 2 dias, e ela foi para a banca, assim, na mesma semana que a Toyota virou a maior montadora do mundo. Então, você mostra, por dentro da maior montadora do mundo, pô, eu não sabia que ela ia virar naquela semana, mas eu sabia que em algum momento ela ia virar. Então, essa foi o timing, né? Então, mas é difícil, você nunca sabe o que vai dar certo, o que não vai. O livro do Falcone, por exemplo, é um livro mais técnico, entendeu? É um livro mais gestão, né? Eu falava assim, puxa, será que eu vou conseguir contar de um jeito que as pessoas não durmam no meio, entendeu? É uma preocupação que a gente tem que ser honesta. Mas uma coisa, o Falcone eu não li ainda, e o que eu li foi eu espero que você não durma no meio. O trecho que saiu no Exame, né? Sim, que é polêmico. É um trecho bem apimentado, vamos dizer assim, né? Que eu não esperava, assim, né? Tipo, pra mim foi surpreendente, assim, tipo, pô, o Falcone passou por isso, né? Porque, tipo, o Abílio brigar com a família foi surpreendente pra mim no nível que rolou as brigas, né? Como eu estava falando, pra mim, assim, o benchmark de briga em família é a sua mãe te processar, né? Então... Como aconteceu com a Abílio. Nunca imaginei que era possível. Mas é um negócio que, tipo, mostrar essa humanidade também, você fala, pô, já errei num monte de coisa, mas, pô, se o Falcone conduziu desse jeito, pô, também, né? Sim, mas é por isso que eu gosto de mostrar as imperfeições deles, entendeu? Porque não são perfeitos, gente. Não são. E a gente tem uma tendência de endeusar e ver só... Esse negócio de endeusar, virar super-herói, eu acho que não tá com nada. Isso é interessante. E uma coisa que eu vejo muito que é difícil acontecer os dois a habilidade de escrever geralmente não é acompanhada da habilidade de falar, né? E você tem uma carreira que combina as duas coisas, né? Imagino que você faça bastante palestras hoje, e palestras é mais do que o conteúdo, é a sua habilidade de como você... É quase uma peça de teatro. Né? E escrever. Então, como é que é esse desenvolver habilidades para ficar muito boa em escrever livros e desenvolver a habilidade de fazer uma palestra muito boa que conecta, que impacta e que... Então, de novo é aquela história que eu te falei. O que eu sei fazer? Contar histórias, né? Então, palestra, estou contando uma história. Agora, nem eu sabia que eu sabia fazer palestra.
Entendeu? O que Nunca aconteceu? não Nunca tinha feito. feito. Eu não fazia nem, até hoje, aliás, não sei fazer PowerPoint, não sei fazer essas coisas. Mas é assim, importante, né? Tipo... Sim, mas o que aconteceu? Saiu o Sonho Grande, o lançamento foi numa terça-feira. Na quinta-feira já tinha uma pessoa me contratando para dar palestra. Que obviamente eu aceitei e falei, e agora o que eu faço? Né? Sim, porque eu claro. não sei fazer. E aí, de novo, recorria ao mesmo benchmark. Igualzinho, entendeu? É que nem o pessoal do Sonho Grande fala Quem que você eles são... gostou fazer benchmark de palestra? O Salib, um dos fundadores da HSM. Sim. E aí eu falei, Salib, eu preciso tomar um café com você porque me contrataram para dar palestra, mas tem um probleminha, que é eu não sei dar palestra, né? Ainda não sei. Ainda não sei. E aí ele me recebeu e ele foi meio que assim um mentor nesse caso. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, monta como você acha que deveria ser e vem dar aqui uma aula para o pessoal da HSM Educação. Eu vou assistir e aí a gente conversa depois. Então foi o que eu fiz. Então assim, o meu primeiro PowerPoint era muito tosco, né? E ele até falou, aí ele fala com toda a clareza. Falou a real. E assim, e eu gosto, e aí, como eu te falei, eu não fico dodói. Se a pessoa tá me dando um feedback que pode ser dolorido... Pô, o cara já viu mais palestras de gurus do que qualquer um, né? Exatamente. O feedback às vezes pode ser dolorido, mas cara, vai me ajudar? Beleza. E você confiava nele, né? Que ele total. tava ali com uma boa intenção e Super. que ele tem capacidade de sobra para falar o que é bom e o que não é. Exatamente. Né? Então, e aí foi assim. Então, e aí fui treinando e tal. E eu lembro que depois de um ano mais ou menos, ele assistiu uma palestra minha para uma empresa, que eu tava dando para uma empresa. E aí no final ele falou assim, pô, mas tá ótimo, melhorou muito. Eu falei, cara, eu tô fazendo há um ano, se não tivesse melhorado, né? E, então assim, muito hoje bom. em dia é um negócio que eu gosto de fazer, mas também não sabia. Agora, nem tudo que a gente tenta fazer, que é contar história, dá certo. Eu esse ano coloquei na cabeça que eu podia tentar fazer uma coisa de ficção, né? Eu não consegui passar do segundo parágrafo ainda. Tô tentando, não sei se a minha... Sabe? Você já leu Steven Pressfield? Não. Do The Work e a Guerra da Arte? Não é a arte da guerra, a guerra da arte. Não. É um cara que ele é muito famoso, eu não sabia disso, né? Escreveu vários livros sobre guerra. E aí ele resolveu escrever um livro sobre a dificuldade de você colocar sua arte para fora. E aí por isso chama a Guerra da Arte, porque você tem que lutar uma guerra interna contra o seu dragão da resistência para você fazer essa arte. Né? Vou ler então. E aí uma das coisas que ele conta, acho que no Do The Work, que foi um livro que o Seth Godin publicou, ele fala assim, quando eu estava escrevendo a Guerra da Arte, a minha resistência falava, quem é você para escrever um livro com manual, não sei das quantas? Você faz uma ficção e tal, porque já era o automático, já era, né? Então talvez tenha um pouco disso. Não, eu já sei fazer, tipo, livro de negócios, mas ficção não é meu negócio. Então, E eu não consigo sair do segundo parágrafo, tá um negócio que eu tô quase desistindo. Ou então eu fico assim, talvez eu não esteja pronta para contar essa história, sei lá. Mas, enfim, tem coisa que a gente também... Só tô contando isso para dizer que não é tudo que a gente tenta fazer que sai. Claro. Tem coisa que não sai. Tem negócio de palestra, eu lembro... o melhor resumo do que é fazer uma boa palestra que eu vi foi do Tony Hsieh, lá da Zappos, que ele falava assim, você tem que contar histórias de coisas que você viveu e de coisas que você tem paixão. Se você tiver isso aí, você vai mandar bem. É isso aí. Se você não tem, aí vai ser difícil fazer uma palestra que sirva, né? Então, é mais simples do que parece. Cris, adorei essa conversa. Eu quero encerrar com o meu convite final, que é sempre pedir para você desafiar quem está assistindo a fazer alguma coisa que tira da zona de conforto e que ela possa começar, pelo menos até o final da semana que vem. Tá, olha, essa pergunta é tão difícil, né? Outro dia, eu tava... Não. Outro dia eu tava assistindo um filme do Jim Carrey, que eu não vou lembrar o nome, mas é que ele tinha que falar sim pras coisas, em vez de falar não. Certo. E é um filme que eu já tinha visto e eu vi de novo, assim... Um outro olhar. E aí eu acho que às vezes a gente fala muito não no automático, sabe? O não para aquilo que você acha que não vai dar certo, que você não está acostumado, que você não sabe fazer. Então, assim, até a semana que vem, fala alguns sims onde você falaria não, só para testar. E ver se tem... Porque eu comecei a falar sim para algumas coisas que foram legais, entendeu? Por exemplo? Até programas, assim, tipo, vamos fazer tal coisa. Normalmente eu ia falar assim, não, que chatice, tá bom, eu vou. E às vezes é legal, às vezes não é legal mesmo. Sim. Mas
Tem coisas que você tem que fazer um esforço e falar um sim, onde você naturalmente falaria não. Tem gente que tem a dificuldade oposta, né? Eu sou esse tipo. Eu não tenho essa dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade. Tem gente que tem... Não, mas não de fazer coisas que eu não gostaria, mas de falar sim, tipo, pra coisas aleatórias que tipo, me ferram depois, assim, não, sabe? então eu vou mais nessa linha... Pra mim, o piloto automático é o não, entendeu? Ah, entendi. Então, onde o teu piloto automático é não, fala um sim. Inverte, se o seu piloto automático é sim, fala um não de vez em quando. Porque eu acho que vai fazer diferença. Que legal. Muito obrigado. Tá. Obrigada, adorei. Ótimo ter você aqui, poder saber um pouco mais dessa experiência, desse trabalho. Recomendo fortemente que você leia os livros da Cris, que são incríveis aí de como você realmente é muito bom em contar histórias. Obrigada. E eu já te falei isso, vou falar aqui publicamente, que eu imagino que hoje você tá no wishlist de pessoas de sucesso, a métrica é ser biografado pela Cris Correia. Tem muita gente que me procura para isso. Muito legal, parabéns. Obrigada, Miguel, adorei.